Gays cristãos. Vocês pedem muito um vídeo sobre isso? Então chegou o dia. Oi, eu sou o Sávio de Maio, cantor, compositor, escritor, mestre em ciência política e atualmente doutorando em ciência política na Universidade de São Paulo. Vamos começar falando das diferentes formas que o cristianismo trata da homossexualidade. A principal interpretação é que ser gay não é uma orientação sexual, mas é a prática sexual em si. O desejo não é orientação, é inclinação. E inclinação não é pecado. Mas ceder à sua inclinação pecaminosa, aí é pecado sim. Nesta lógica, ser gay é uma escolha. É escolher transar, literalmente. Essa interpretação, que na verdade é a principal interpretação dentro do cristianismo, que vê a homossexualidade como uma inclinação a uma prática pecaminosa, se baseia em pelo menos 3 pilares. Na antropologia tradicional cristã, que remonta o Gênesis, a criação, em que homem e mulher são criados em complementaridade, um para o outro, em que suas funções e expectativas são bem definidas, união e procriação. Então, a homossexualidade seria o desvio dessa norma. Outro pilar dessa interpretação tradicional está na leitura moralizante e às vezes literal do texto bíblico. Passagens que condenariam a homossexualidade, como Levítico e Coríntios, não são lidos como descritivas de tempos e contextos históricos, mas como normas a serem seguidas em qualquer tempo histórico. Por fim, outro pilar que sustenta essa interpretação é a doutrina do autossacrifício como forma de adorar a Deus. Então essa é a interpretação mais tradicional da Bíblia, é a corrente majoritária dentro do cristianismo, mas existem outras correntes minoritárias, como a teologia afirmativa, também conhecida como teologia inclusiva. A teologia afirmativa entende que a Bíblia não possui condenação direta a relacionamentos homoafetivos, mas a práticas sexuais lascivas e perversas. Essa interpretação também se fundamenta em alguns pilares. O principal pilar é a análise textual, baseada no texto original e na tradução que foi feita dele, e na análise do contexto histórico de cada época. É aí que nós chegamos no grande debate de Coríntios e Romanos, em que Paulo usa 2 palavras. Essas 2 palavras são malakoi e arsenokoitai, que nas traduções bíblicas perderam um pouco do sentido com o passar do tempo e viraram homossexuais passivos e ativos na nova linguagem de hoje. Quando a gente vê no original e no contexto do texto bíblico, essas palavras estão falando de prostituição, de práticas lascivas, inclusive de abusos, mas não de relações homoafetivas. O argumento é que esses textos não condenam de forma direta o relacionamento entre 2 pessoas do mesmo sexo, mas condena, por exemplo, culturas específicas que puniam inimigos escravizados com abusos, ou cultos pagãos que envolviam relações entre pessoas do mesmo sexo como forma de oferenda. Então Paulo estaria se referindo a esse tipo de prática e não necessariamente a relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Este é o argumento. Naquela época, a relação sexual tinha um caráter de hierarquia para algumas culturas, então a prática de punir os inimigos com abusos era comum. E isso a Bíblia condena em vários trechos. Em alguns desses trechos, de tradução em tradução, virou homossexualidade. É claro que a corrente mais tradicional não concorda com essa interpretação e ela continua defendendo que a homossexualidade é uma inclinação pecaminosa e que o caminho para quem tem esse desejo, essa inclinação, é escolher o celibato, ou seja, não se relacionar de maneira alguma com pessoas do mesmo sexo e viver solteiro. Há vertentes que sugerem cura gay, processos de heterossexualização, reversão, entra numa psicologização da coisa, e aí a gente tem vários relatos que isso acaba de maneira muito ruim. Tem aquelas pessoas que se afirmam ex-gays, ou seja, aquelas pessoas que passaram por algum desses processos, ou sei lá, por que motivo milagroso ela passou a virar hétero, então elas entram em relacionamentos heterossexuais, se afirmam muito felizes e quem somos nós para duvidar disso? Mas nós também conhecemos casos de pessoas que se forçaram a entrar no relacionamento e que traiu o seu cônjuge depois e virou um escândalo. Enfim, já a corrente afirmativa vai dizer que homossexualidade não é pecado, a Bíblia não condena um relacionamento amoroso, ou seja, você pode se casar sim com uma pessoa do mesmo sexo e ter ali a sua família, viver uma vida normal, seguindo os princípios cristãos. No final das contas, eu espero que você seja feliz se você escolher ser celibatário ou se você entende que
um namoro gay é totalmente compatível com a fé cristã. Talvez você esteja perguntando qual é a minha própria visão desses temas. Eu, Sávio, entendo a Bíblia como um conjunto de relatos humanos sobre suas experiências com Deus, não como um manual de regras inspiradas por ele. Então, nem a corrente que faz uma interpretação mais conservadora ou a corrente mais progressista faz alguma diferença na minha visão de mundo, porque a Bíblia, para mim, não é um manual de regras divinas, mas sim um conjunto de relatos de pessoas que tiveram experiências divinas com Deus, mas que, no seu tempo histórico, na sua capacidade interpretativa, influenciado por tudo aquilo, descreveram esses relatos, impregnados de uma moral da sua própria época. Isso pode parecer que eu me associo mais à corrente afirmativa, e provavelmente sim, mas a corrente afirmativa, ela entende também a Bíblia como regra de fé e prática. Então ela tenta ali caber de alguma forma. Eu já entendo que a coisa tem que ser relativizada e que a revelação ainda existe, que as nossas experiências e o próprio Espírito Santo nos guia nas decisões corretas na nossa vida. Aí você pode estar pensando, nossa, sabe, mas isso é relativizar demais. Mas eu não estou dizendo que eu vou ser o seu guia espiritual. Eu não sou pastor, eu nem estou filiado atualmente a nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa, então eu não estou aqui para te pastorear. Eu não estou aqui para te ajudar a formular a sua fé. Esse vídeo teve o objetivo de falar um pouco de como a corrente tradicional e a corrente mais progressista interpretam a homossexualidade, o que elas entendem da Bíblia, como elas interpretam. Mas de qualquer forma, eu quero ouvir a sua opinião. Não deixe de comentar, compartilhar, se inscrever neste canal, porque agora nós temos YouTube, Instagram, e você pode me seguir em todas as redes sociais, @eusaviodeMaio. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Não posso brincar de ser juiz. Não posso julgar, melhor ser aprendiz.